Aí depois nós vimos também com Emmanuel que Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, o Espírito Universal do Pai há de presidir o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Então Deus não está distante. A gente tem uma ideia de que Deus está fora do universo, que Deus não é acessível, que Deus vive num... Não. Se Deus é onisciente e onipresente, Ele está presente em todos os seres, em todas as criaturas, em tudo que existe no universo. Tudo é vida, tudo é presença divina. E como diz Emmanuel, Ele é capaz de nos auxiliar e estar presente em todas as nossas ações de pensar, falar, ensinar e fazer. Então, se nós colocarmos os impulsos interiores nossos dentro do impulso divino, nós somos capazes não só de perceber o Pai, como ter um adiantamento progressivo, evolutivo, muito mais rápido. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem, eu repito sempre essa imagem, é semelhante a um rio. Vamos pegar um rio de uma correnteza muito forte. Então, na hora que você nada a favor da correnteza, você não só ganha o impulso teu, do seu próprio movimento, mas o impulso da correnteza. Então, o teu impulso, o impulso da correnteza se soma. Então, a mesma coisa acontece em relação à correnteza da vida, o fluxo da vida, o fluxo de transformação da vida. Quando você deixa de nadar contra a correnteza, gastando a sua energia, gastando a tua força, gastando os teus princípios, utilizando a força de maneira contrária e passa a se utilizar de um nado a favor da correnteza, você não só se desperta, como o processo é muito mais rápido, ele se manifesta muito mais rapidamente. E é isso que Emmanuel fala aqui, associar os nossos impulsos aos impulsos divinos. Próximo. Depois nós vimos que, na verdade, os nossos pensamentos, aqui representado por essas ondas, está em superposição com o pensamento divino. E nós só não percebemos o pensamento divino porque a gente sempre escolhe a gente, devido ao egocentrismo, devido ao egoísmo, devido ao orgulho. É sempre a nossa personalidade o primeiro elemento. Então, consequentemente, nós nunca deixamos com que a onda que deveria ser colapsada da presença divina se manifesta, porque nós sempre escolhemos, por sermos narcisistas, a nossa própria imagem, porque somos por ela apaixonados. Próximo. Essa imagem aqui tenta dar uma explicação desse processo. Então, vamos colocar aqui que esses núcleos que estão representados aqui são núcleos de trilhões de seres. Então nós estamos ligados a tudo. Então nós representamos o homem e o homem ligado a todos os seres. E representado aqui por seres humanos, então a vibração, seja mental, seja consciencial. Então aqui está representada a vibração mental, aqui está representada a vibração consciencial, aqui está representada a troca vibratória entre dois seres que corresponde, mostrando que, na verdade, nós estamos interligados. O universo como um todo de forças dinâmicas, que é a manifestação divina, aquilo que Emmanuel falou há pouco. Nós estamos interligados a tudo, nós estamos em conexão com tudo. Então, consequentemente, estamos em conexão um com o outro pelos próprios átomos que formam o nosso corpo. Estamos em conexão um com o outro pelos pensamentos que nós formamos, dentro de um processo de totalidade vibratória. Estamos em conexão um com o outro pelos processos intrínsecos, ou seja, os processos que a gente chama de sistêmicos, vocês estão lembrados? Os processos interiores que fazem com que a gente ligue e façam com que a gente esteja emaranhado. Estamos em contato um com o outro através dos campos da consciência e, sobretudo, estamos em unidade com todos através do campo do espírito. Então, consequentemente, aqui é uma representação visual para que a gente entenda que não existe nada separado. O que separa é o nosso próprio orgulho, porque a gente fecha na própria crosta. Eu gosto de citar um exemplo como se fosse, por exemplo, uma ostra. Uma ostra tem o oceano inteiro, mas ela fica fechada nas duas tampinhas dela, ou seja, nas duas paredes dela, Quer dizer, ela se fecha e vive no seu mundo, enquanto que ela está rodeada de vida por todos os lados e está em conexão com todos os seres através do oceano. Mas ela fica cultuando a própria imagem. E nós vamos colocar dentro dessa ostra uma pedra escura, que é o que a gente fica cultuando. Então, à medida que a gente se abre, à medida que a gente se manifesta, à medida que a gente percebe o oceano, à medida que a gente aperfeiçoa o que somos, consequentemente, essa interação toda se abre. E essas forças dinâmicas, que é uma das representações de Deus na nossa vida, passa a ser percebida por nós. Ok? Próximo. E aqui,
Nós tentamos colocar o pensamento do Criador representado aqui, para poder mostrar dimensões. Logicamente que quando nós falamos pensamento do Criador, nós estamos falando de uma maneira ainda de projeção humana, né? Nós estamos passando para Deus atributos nossos, mas é uma forma da gente compreender. Então aqui está aquela mesma imagem anterior, dentro de um processo onde o pensamento divino tudo envolve. Nós estamos contidos. Por isso que nós já falamos aqui também, lá no Atos do Apóstolo, né? Nele existimos, nos movemos, né? Então nele é exatamente isso, né? Nós estamos presentes, nos movemos dentro desse pensamento. É a totalidade dinâmica que Emmanuel falou. Então dentro disso nós mostramos que uma das nossas dimensões é essa dimensão. Mas nós estamos ligados a outras dimensões aqui representadas na figura, para mostrar que o universo é formado de múltiplos universos, e todos esses universos se unificam no paraíso divino, ou no sistema, que é a síntese de todos os universos, porque é o universo do Espírito. Muito bem. Esteve, tem alguma pergunta? Temos. Pois não. A primeira pergunta da noite é da Elaine, lá de Fortaleza. Ela nos traz a seguinte citação do Pietro Baldi, em Grandes Mensagens: não trago lutas, mas paz. Não trago divisões de consciência, e sim fusões de ideias e de almas. Ela parabeniza o Ibis pelos 8 anos e gostaria de fazer a seguinte pergunta: não tem como me tornar mais consciente e ser boa? Elaine, vamos fazer uma pequena correção do que você falou. Quando você se torna mais consciente, você conhece os dois lados da sua alma. Começa a conhecer as dimensões potenciais e as dimensões já vividas. Essas dimensões já vividas, você manifestou geralmente a maldade, ou bom e mal, quer dizer, você se manifestou várias coisas nesse sentido. E as potenciais são aquilo que está além do seu momento atual, além do seu campo atual. Então, quando você abre o campo de consciência, você capta, ou você intrinsecamente manifesta a bondade. Então a bondade é uma manifestação, da totalidade, é uma manifestação da unidade, é a manifestação divina, é uma força da vida. Então você manifesta essa força da vida, porque você passa a entrar em ressonância com essa força. Na verdade, a bondade ela não é particular, ela não é um estado que eu alcanço da minha individualidade, do meu individualismo, pelo meu esforço, mas é um estado que eu alcanço pelo despertar da minha consciência, pela ressonância que eu passo a ter, pelo desenvolvimento das forças intrínsecas e que passa a manifestar. Foi aquilo que nós já também explicamos aqui, quando fala para Jesus, bom mestre, ele fala, bom só o Pai. Por quê? Porque a bondade é uma emanação divina, que a gente capta e manifesta. Então, à medida que a gente torna consciente, nós vamos conhecer o porão da nossa existência e vamos conhecer o céu da nossa potencialidade. E nesse campo de conhecimento, nós passamos a manifestar algo que não temos, mas que passa a fluir através de nós. É como se nós fôssemos um poste de luz. Não somos dono da luz, mas somos capazes de manifestá-la no ambiente onde ele é colocado. É assim. Mais alguma coisa? A Sheila, lá do Espírito Santo. Da onde? Sheila, do Espírito Santo. Ah, pois não. Lá de Linhares. Ela nos enviou uma pergunta com relação à questão do apego. É que na aula 3 foi abordada a questão do apego. Perfeito. Então ela está com uma pergunta sobre o apego. Saudações ao Dr. Maurício e à equipe da TV Ibis. O apego é um dos fatores que mais atrapalha a busca e o estudo e um dos que mais ajuda.
Porque o jovem rico do Evangelho, aí ela cita Mateus 19, de 16 a 22, não conseguiu atender o pedido de Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Comente sobre a gênese do apego. Obrigado. Sheila, boa noite. Gente, vamos colocar aqui uma visão vibracional, tá bom? Vamos colocar a visão vibracional do mundo. Nosso pensamento vibra, o átomo vibra, nosso corpo vibra, nossa aura vibra, tudo vibra. Tá claro? Eu até gosto de falar, né, que é aquela frase de Descartes: penso, logo existo, devia ser vibro, logo existo. Então pronto, tudo é vibração. Então nós vamos colocar que essa vibração, ela sempre se manifesta e volta sobre nós. Então toda vibração é um ciclo, igualzinho à evolução. Assim como tem um processo involutivo e evolutivo, toda evolução é um ciclo, toda vibração é um ciclo. Tudo que a gente vibra é cíclico. Vai ter uma parte de emissão e vai ter uma parte de contração. Vai ter uma parte de ida e tem uma parte de volta. Então não existe nenhuma vibração no universo que não faça isso. É uma vibração de ida e uma vibração de volta. Essa vibração, ela pode ser ampla, ela pode fazer isso. Não tem como, ela volta sobre nós. Pode ser que na hora que você emitiu, você desencarnou, mas na hora que você encarna de novo, você pega ela de volta. Então toda vibração é um processo de cíclico, de ida e de volta. Agora, eu vou pegar essa vibração e vou desenvolver o apego nela. Eu pego uma vibração que eu repito vários pensamentos. Esses dias eu estava falando sobre isso, vou falar de novo. No livro Mensageiros, Aniceto, ele fala o seguinte, que o ciclo do nosso pensamento está ligado à pulsação do nosso coração. Então vamos colocar que nós temos 70 pulsações por minuto. Então vamos dizer então que a gente passa a ter 70 pensamentos por minuto. Tudo bem? Vamos fazer aqui a partir desse raciocínio. 70 pensamentos por minuto e sabendo que quando a gente dorme, vamos colocar aí 8 horas por dia, os preguiçosos 10, né? Que dormem aí, ok? Nós vamos continuar pensando. De maneira que ao final de 24 horas, nós vamos ter em torno de 100 mil pensamentos. Em outras palavras, a partir desse raciocínio, nós vamos colocar que a gente tem em torno de 100 mil pensamentos dia, incluindo o sono. Ora, em 10 dias eu tenho 1 milhão de pensamentos. Em 30 dias eu tenho 3 milhões de pensamentos. Agora eu vou colocar esses 3 milhões de pensamentos dentro de um mesmo foco. Então, vamos dizer, eu estou lá apaixonado. E esses 3 milhões de pensamentos foi só em torno de eu controlar a vida de quem eu amo. Que eu diga amar, né? Entendido? Então eu vou lá. 3 milhões de pensamentos. Dentro do mesmo foco. Indo e voltando. Na hora que ele volta, cria novos impulsos. Se são 3 milhões, são o quê? 36 milhões por ano. Você entendeu que em determinado momento eu estou fechado num campo como se fosse a crosta lá da imagem que nós demos lá da ostra, e que a gente acha que isso aqui é natural e não conseguimos ver além, porque nós formamos com a própria mente uma crosta que nos envolve. Então vamos colocar essa imagem agora como se fosse uma espiral, porque o pensamento é uma espiral. Você está aqui, ó, e começa a fazer uma espiral do mesmo tipo de pensamento. Então agora eu já estou com 1 ano aqui de pensamento em que eu pus o foco aqui.
Desenvolvi, por exemplo, 20 milhões de pensamentos no mesmo tema. Daqui a pouco, você não vê absolutamente mais nada, porque esse pensamento passa a te dominar. Entender os processos obsessivos, entender os processos de apego, é aqui que está a Gênese, como a Sheila nos pediu para falar. Aqui que está a Gênese. Porque você passa a ser natural você fazer determinadas coisas. Então vamos supor, por exemplo, que isso aqui seja dinheiro. Então é natural você roubar 1 bilhão do país e esconder numa piscina. É natural. Porque isso aqui não foi desenvolvido agora. Vamos supor que esse desenvolvimento aqui seja matar tantas pessoas ou não matar tantas pessoas, passa a ser uma coisa natural. Vamos supor que esse pensamento aqui você desenvolveu em relação à religião. A única religião verdadeira é essa. Então você matar alguém por não seguir a sua religião é natural. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa, você se apaixonou, a pessoa tem de seguir você e tem de te amar porque ela é sua. Olha aqui. Você criou uma crosta, você está preso dentro dela. É como se fosse uma teia que você foi tecendo inúmeros fios e ficou preso nela. É por isso que a gente não percebe Deus, porque a onda que você colapsa sempre é a onda do desejo, sempre é a onda da sua imagem, sempre é a onda do seu conteúdo. É aquilo que nós já falamos aqui. Presta atenção quantas vezes no dia você pensa em Deus, não no seu Deus. Aquela história que a gente vê muito aí pela rua, né? Meu Deus é fiel. Quer dizer, fiel a quem? A você? Não, ao Deus real, ao Deus aberto, Deus da vida. Você vai ver que desses 30 milhões de pensamento anual, você não deve dedicar nem 4 ou 5. E outra, você sempre quer que a vida seja como a que você projetou. Até as suas preces assim: Senhor, que essa pessoa me ame, que eu case com fulano, que eu arrume esse dinheiro. É assim que a gente faz. A gente reza até para roubar. Não teve lá a prece lá da propina aqui em Brasília? Pedindo a Deus para abençoar o roubo. E ninguém acha isso absurdo. Por quê? Porque em determinado momento você se intoxica tanto com o pensamento que vai e volta, que você não percebe. E nós devemos entender aquilo que Emmanuel explica, nós vamos falar isso nas aulas futuras, que quando ele não volta só como você emitiu, não. Ele volta com a força de todo mundo que pensa, encarnado e desencarnado como você. Então ele volta triplicado. Se ele foi uma onda aí de 1 milhão de pensamentos que você pensou num dia, ele volta somado às ondas de pensamento de todo mundo que pensou naquele dia da mesma forma que você, encarnado ou desencarnado. Então vamos fazer isso aqui para a gente poder ver, porque se ela quer a gênese a pergunta da Sheila, né? Então você está aqui, ó. Então vamos pensar numa coisa assim que fica mais fácil para a gente. Violência. Então esse aqui, ó, pensou lá 1 milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou 1 milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou 1 milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou 1 milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou 1 milhão de vezes em violência. Entendeu que isso aqui vai para esse. Ou seja, a soma de todo o processo vai manifestar em cada pessoa dessa. Porque o processo é cíclico, expansão e contração. Então aquele 1 milhão de pensamentos que você teve, vai somar com 1 milhão de pensamentos de cada um. Entendeu porque é tão difícil a gente sair dos nossos defeitos? Porque os nossos defeitos têm um processo individual e coletivo. Os nossos defeitos podem ser definidos numa equação assim, ó. Individualismo mais coletivismo. Ele não é só o meu defeito, é o defeito do qual eu faço parte. Você entendeu também, se você tem 1 milhão de pensamentos para o bem, o processo é idêntico? É por isso que Jesus deu a lei desse processo. Aquele que tem, mais lhe dará. E aquele que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Então se você emite 1 milhão de pensamentos divinos, ora, é essa força que vai manifestar em ti. E essa é a gênese de todos os apegos.
Ok? Então, se nós pensamos aqui, agora dá para a gente entender uma coisa interessante, ó. Aqui estou eu. Então agora eu vou colocar isso aqui, ó, para a gente entender o nosso processo reencarnatório. Olha aqui, ó, todo o processo evolutivo nosso está dentro de nós, ó. Então, na verdade, nós temos um corpo que eu chamo corpo da sombra, que é o conteúdo de tudo que a gente já vibrou, por tudo aquilo que está no nosso psiquismo. Por isso que não tem como só subir. Você sobe e desce, como a gente já mostrou aqui e vai falar nas próximas aulas também. Tudo bem?